ligar a câmera daqui a pouco. Certo, tá bom. Interessante quando vocês ligam, porque algumas confirmações vocês conseguem passar para mim só gesticulando, né? Deixa eu só tomar café aqui que eu já ligo. Tá bom. Ok. Enquanto isso, só não tirando dúvidas, mas mostrando aqui as respostas da... Bom dia, Chayane. Consegue ouvir? Não, acho que ela não entrou. Bom dia, Chayane. Consegue ouvir? Bom dia, desculpa o atraso. Sem problemas, vamos iniciar agora, tá? Eu estava falando aqui para o pessoal, quem puder ligar a câmera, pode ficar à vontade. Sim, e semana passada nós estudamos sobre o mal. E teve algumas perguntas que eu fiz, só vou passar rapidamente aqui pelas perguntas, só para tirarmos todas as dúvidas. A primeira pergunta, por que Deus expulsou Lúcifer e os seus anjos do céu? 83% responderam correto, né? Porque lá no céu não pode habitar nem nada que esteja em pecado. E por isso eles precisaram sair, porque eles não se arrependeram. Tá? Segunda pergunta, quem estava na criação da Terra? 66% respondeu certo. Deus, Jesus e o Espírito Santo. Por mais que Gênesis fale lá no verso 1 e 2, do capítulo 1, que Deus criou e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, lá no material complementar, eu passei um texto de João capítulo 1, que mostrava que Jesus estava também presente na criação. Então, a trindade ali, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, estava presente, criando todas as coisas que nós podemos ver hoje. Terceira pergunta era sobre Deus e sua lei, e a responsabilidade de Adão e Eva. 83% responderam correto. Que Deus deu sua lei para que eles obedecessem por amor. Então, Deus não obrigou Adão e Eva a obedecerem, mas deu a oportunidade deles escolherem, e eles escolheram o mal, infelizmente, tá bom? E essa era a condição para eles viverem eternamente, se eles continuassem em obediência. Por quê? Porque quando eles se afastam de Deus, e partindo do pressuposto de que Deus é a vida, longe de Deus não há mais vida, e o pecado faz essa separação. Nós falamos sobre isso na semana passada. O pecado ele faz essa separação entre nós e Deus, tá? E a última pergunta, melhor, a quarta, né? De acordo com o apóstolo Paulo, o que Lúcifer poderia fazer ainda hoje, que era se transformar em anjo de luz. Esse texto também estava lá no material complementar. E a última pergunta era uma perguntinha sobre a armadura do cristão, lá de Efésios capítulo 6, onde eu perguntei a que se referia o escudo, e era a fé, tá? E hoje nós vamos estudar, dando continuação ali ao que nós vimos na semana passada, sobre o plano da salvação, mas lá no cronograma estava falando sobre redenção, e nós vamos entender o porquê da redenção, tá? Nós vimos, como eu já falei semana passada, que porque Adão e Eva desobedeceram, eles foram condenados à morte. Porque, não sei se vocês vão lembrar, mas a ordem de Deus era mais ou menos assim: vocês podem comer de todas as árvores, certo, do jardim, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal vocês não podem tocar, porque se vocês tocarem, o que aconteceria? Eles morreriam. Vocês lembram disso? Acho que Laura não estava presente na semana passada, não sei se tu chegou a ver a aula gravada. Vi, eu Mas, só consegui rever não, né, na verdade, ver pela primeira vez ontem. pronto, ok. Então você lembra disso também. E hoje nós vamos falar sobre a questão da redenção e vamos entender o porquê disso, tá certo? Mas antes nós vamos fazer uma breve oração, como de costume, pedindo a presença do Espírito Santo aqui.
Oremos então. Senhor nosso Deus, estamos aqui mais um estudo, gratos por essa oportunidade que o Senhor nos dá, e pedimos nesse momento que o Teu Espírito possa se fazer aqui presente para que nós possamos estudar a Tua palavra e entendê-la, de acordo com a Tua vontade, claro. E nós clamamos isso, já agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Muito bom. Então, nós temos aqui, no estudo de hoje, a resolução do problema feito por Adão e Eva na semana passada, lá em Gênesis capítulo 2 e capítulo 3, onde fala sobre a queda do homem. Já para iniciar, nós vamos para Gênesis capítulo 6 agora. Então, pegue sua Bíblia. Gênesis capítulo 6, primeiro livro da Bíblia, para nós entendermos o que aconteceu depois da queda. Olha que coisa. Gênesis capítulo 6. Nós vamos ler o versículo 5, tá bom? Diz o seguinte. Peraí que minha Bíblia está grudada. Olha só. Acompanhe a sua Bíblia, diz que viu o Senhor, né? Viu Deus que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Tá mais ou menos assim aí? Deu para entender, Eliosmar? Tá mais ou menos assim, né? Beleza. Por que que nós estamos lendo esse texto? Porque quando Adão e Eva eles pecam, nós vimos na semana passada que eles se afastam de Deus, Deus vai em busca deles, mas ali, depois que eles estão fora do jardim, eles começam a sofrer as influências do pecado em todas as áreas de suas vidas. E acontece que quando Adão e Eva têm o primeiro filho, que seria Caim, ele já nasce com a mesma natureza de Adão e Eva após a queda. Ele não mais nasceria com aquela natureza, com aquela disposição para fazer o bem que Adão e Eva tinham antes da queda, antes de pecarem. Agora, os filhos de Adão e Eva, bem como a sua geração posterior, nasce ali com esse probleminha no código chamado pecado, com essa natureza pecaminosa. E quando nós falarmos de natureza pecaminosa, vocês têm que entender que nós estamos falando de uma disposição para fazer o que é mal. Por isso que você vai ter lá Caim matando Abel logo em seguida, logo no capítulo 4. Porque agora Caim tinha essa disposição para fazer o que é mal. Aí nós chegamos em Gênesis no capítulo 6 aqui, isso mais ou menos 1000 anos depois da queda, e nós temos aqui que Deus estava olhando para a humanidade, agora uma humanidade que tinha muitas pessoas, muitas famílias, né? O pessoal havia se multiplicado, e diz que o Senhor viu que a maldade se multiplicou juntamente com as pessoas, e que era continuamente mal todo o desígnio do coração. Então, todos os pensamentos, todas as ações que os humanos tinham naquela época eram más. Eles tinham essa disposição para pecar. E, claro, eles iriam sofrer a mesma consequência de Adão e Eva. Tá? E aí, nós vamos ver um texto agora. Eu não sei se eu cheguei a citar ele na semana passada, eu não me recordo. Mas ficou claro, eu acho, que quando nós pecamos, o nosso salário para esse pecado, segundo a Bíblia, lá no livro de Romanos, é a morte. Então, é uma conta básica, uma equação básica. Pecado gera morte. Se você peca, você tem que morrer. Assim aconteceu com Adão e Eva. Adão, por exemplo, ele não morreu imediatamente, mas a Bíblia diz que ele viveu 930 anos e morreu. Você vai encontrar isso lá no Gênesis. Mas quando você vai lá para Romanos no capítulo 5, tem uma informação muito importante para nós aqui hoje. Veja lá, Romanos capítulo 5, lá no Novo Testamento. Se você não faz ideia de onde Romanos se encontra, você dá uma olhada no índice.
Quem escreveu Romanos foi o apóstolo Paulo. Ele hoje vai ler para a gente, pode ser? Quando você encontrar, você já pode ler, tá bom? Romanos capítulo 5 e o verso 12. Versículo 12 é: Isso. Portanto, como pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e pelo pecado veio a morte. Assim a morte a todos os homens, porque todos pecaram. Então, nós temos um grave problema aqui. Veja o que o apóstolo Paulo resumiu, como ele resumiu essa questão da morte e do pecado. Como eu falei para vocês, Adão e Eva, eles pecam, e todas as pessoas que vieram a partir deles, ou seja, toda a humanidade, peca também, por conta da natureza pecaminosa. Essa nossa tendência de fazer aquilo que é mal. Nós vemos isso hoje, né? Inclusive nos bebês, o egoísmo, os bebês não conseguem compartilhar brinquedos. Eu falei isso semana passada, porque nós temos essa tendência. Só que tem um problema. Aqui ele diz que a morte passou a todo mundo, segundo o que ele hoje leu, porque todo mundo pecou. Então, se todo mundo pecou, qual a conclusão que todo mundo que a gente chega? Que todo mundo merece morrer. E aqui, quando nós falamos de morrer, nós estamos falando de morrer eternamente, certo? É como se nós vivêssemos aqui nossas vidas com 70, 80 anos, quando muito, mas ao morrermos, não tivesse mais esperança. Morreu eternamente, nunca mais vai existir. É isso que o pecado faz conosco. Primeiro ele nos destrói enquanto nós temos vida e por fim ele nos mata para sempre. Aí quando Deus olhou para essa situação da humanidade, voltando lá no Gênesis de novo, lá no pecado de Adão e Eva, quando ele vai encontrar Adão e pergunta: Adão, onde você está? E Adão diz: olha, eu me escondi porque eu estava nu. Deus ali agora, ele tinha três alternativas, pelo menos. A primeira alternativa de Deus era ele fazer o seguinte: já que, porque Adão e Eva desobedeceram e quebraram a lei e tem que morrer, é só eu anular a lei e eles não precisam mais morrer, porque eles só vão morrer porque a lei diz que eles têm que morrer. Deus poderia fazer isso? Não. Era uma alternativa? Sim. Mas Deus iria duelar contra o seu próprio caráter, e aí ele deixaria de ser Deus. Então, essa era uma alternativa inviável para ele. Deus não poderia anular a lei. Outra alternativa era Deus deixar que Adão e Eva morressem eternamente. Eu avisei para vocês, a gente tem muito isso, né? Mas você fez, mas eu avisei. Então você vai colher as consequências. Deus poderia muito bem ter deixado toda a humanidade perecer e morrer eternamente e continuar sendo Deus. Por quê? Porque ele foi justo. Ele avisou antes. E eles sofreriam as consequências. Mas a Bíblia nos diz que Deus não fez isso. E que bom que Deus não fez isso. Porque senão nós não teria sentido em nós estarmos reunidos aqui. Deus tinha uma terceira alternativa. Deixa só a Laura fazer a pergunta e É que nesse caso seria também uma segunda chance, não é isso? De aprender com os nossos próprios erros. Então, por isso, a consequência passa a não ser mais a morte, que é para que a gente aprenda a ter uma escolha certa, digamos assim, não é isso? exatamente. Essa aí, Laura, foi a terceira alternativa que Deus tinha e foi a que ele priorizou. Ele pensou assim, olha, já que eu não posso anular a lei, já que eu não quero deixar que eles morram eternamente, porque eu criei eles, ele nos criou, inclusive, para vivermos, não para morrermos. Aí entra agora a profecia de Gênesis, capítulo 3, verso 15, a terceira alternativa que Deus tinha. Inclusive, nós citamos semana passada, porque surgiu uma pergunta baseada nesse texto, Gênesis, no capítulo 3, verso 15. Essa aqui é a primeira profecia da Bíblia, que diz assim:
Olha só o que Deus disse que aconteceria. Porém, isso aqui é depois de eles pecarem, tá? Deus está conversando agora com a serpente, que seria Satanás, e diz, porém, inimizade entre ti, que seria Satanás, e a mulher, que eu já expliquei semana passada, que seria a descendência de Adão, a igreja de Adão, o povo de Deus. Haveria essa inimizade entre a tua descendência e o seu descendente. Aqui fala que haveria um descendente que viria de Adão. Olha que interessante isso aqui. Haveria um descendente que viria de Adão e que esse descendente pisaria a cabeça e esmagaria a cabeça de Satanás. Mas esse descendente também salvaria a humanidade de seus pecados. Então, nós sabemos que esse descendente foi Cristo, nós vamos ver vários versos daqui a pouco sobre esse assunto, mas imagine só, a partir ali do primeiro filho de Eva, todos os meninos que nasciam, havia essa expectativa de que seria o Messias, de que seria o Salvador do mundo, para resolver aquele problema lá atrás que Adão e Eva tinham criado. E aí, quando você vai para o profeta Isaías, no capítulo 53, mesmo antes de Jesus ter vindo à Terra, Isaías ele vai dizer o motivo de Jesus vir. Já pode abrir sua Bíblia, Isaías capítulo 53. Esse aqui eu vou querer que Laura leia, tá bom? Isaías Ok. 53. Só um minutinho, porque a minha gata, ela tá aprontando aqui. Sem problemas. Isaías, qual seria? 53, verso 5 e verso 6. Deixa só o pessoal achar aqui. Elaine e Cheyenne estão ouvindo? Estão acompanhando? Estou Sim. sim. Ok. Lembrando que todos esses textos que nós lemos sempre fica lá no material complementar. Leia, Laura. Pode ler. Acho que o pessoal já achou. O 5 e o 6, não é isso? Os 5 e os 6. Ele, porém, era desenrolado por causa das nossas revoltas, triturado por causa das nossas transgressões. A sanção, garantia de paz para nós, estava sobre ele, e nas suas chagas encontrava-se cura para nós. Nós todos, como ovelhas, éramos errantes, cada um de nós seguiu seu caminho, e o Senhor fez recair sobre ele a iniquidade de todos nós. Olha só. Então, esse texto aqui ele é muito interessante e importante para o nosso estudo, porque aqui o profeta Isaías ele está declarando que Jesus viria no futuro para cumprir exatamente essas palavras. E aí, como que isso funciona? Deus, ele sai do céu, mas, veja bem, o problema da humanidade era que a humanidade tinha pecado. Então, Deus não poderia ter vindo em outra pele que não fosse a pele humana. E aí nós temos a história do nascimento de Jesus lá em Belém. Jesus nasce a partir de Maria, que foi gerada o bebê foi gerado pelo Espírito Santo, e teve aquela expectativa, e ele nasceu numa manjedoura, e a gente conhece a história. Mas esse bebê, que simbolizava Deus conosco, segundo Mateus, ele tinha o objetivo que Isaías tinha profetizado há tempos atrás, há séculos atrás, de morrer, como Laura bem leu aí no finalzinho do verso 6, morrer pelas iniquidades que nós cometemos. Então, nós estamos condenados à morte, mas aí vem Deus, Jesus, como nós conhecemos, e morre no nosso lugar. Isso nós chamamos de sacrifício substitutivo de Cristo. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quero que vocês pensem. Quando Cristo esteve aqui na Terra, para morrer em nosso lugar, vocês acham que ele poderia, em algum momento de sua vida aqui na Terra, durante seus 33 anos de vida, cometer algum pecado? Sim ou não? O que vocês acham? Pode colocar no chat se quiser, tá? Se não quiser ligar o microfone.
Jesus poderia ter cometido algum pecado? Na lógica, usando a lógica. Eu sei que vocês estão aprendendo a Bíblia aqui. Não sabem, né? Eu Fala? acho que não. Acha que não. Por quê? É porque os humanos já estavam cheios do pecado e Jesus veio para salvar a gente. Então, se ele pecasse também, ele tornaria um de nós. Olha só. E a resposta está correta. É isso que eu queria extrair de vocês. Quando nós usamos a lógica, nós não poderíamos ter um Salvador igual a nós, pecador como nós, porque seria incoerente ele vir nos salvar do pecado e ser um pecador. Não tem como. Seria injustiça. Não tem como fazer essa substituição. E aí, quando nós vamos lá para a primeira Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, perto de Apocalipse, olha só o que diz lá o apóstolo Pedro. 1 Pedro, capítulo 2. Quem vai ler isso é Chayane, pode ser Chayane. Sim, todos acharam? Qual Você é vai o. ler, você vai ler capítulo 2, é a primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21 e 22. Pode ler? Acho que pode, acho que o pessoal achou aí. Sim, pode. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem a sua boca se achou engano. Então, a partir desse texto e de inúmeros outros que eu vou deixar no material complementar, nós chegamos à conclusão, e agora fica mais fácil entender como é que Deus nos substitui. Se Adão e Eva e nós hoje não conseguimos obedecer à lei e nós pecamos, vem Jesus do céu, nasce em carne humana, obedece todos os preceitos, todas as ordenanças, todas as leis ali estabelecidas por Deus, que Adão transgrediu, que Eva transgrediu, que eu e você transgredimos hoje, e morre no nosso lugar. Então, veja como que funciona esse sacrifício de Cristo, como funciona o plano da salvação que ele estabeleceu. Nós pecamos e não merecemos ir para o céu, correto? Por quê? Porque nós devemos morrer, segundo a Bíblia. Então, nós irmos para o céu é uma injustiça. Aí vem Cristo, cumpre o que nós caímos e morre, sendo que ele não deveria morrer. Então, a injustiça que o texto de Isaías fala, né, que ele sofreu, ela é causada para que nós pudéssemos ter a oportunidade de irmos para o céu. Por isso que as pessoas falam, se você aceitar Jesus, você terá salvação, né? Se você aceitar Jesus em sua vida, você irá para o céu. Por quê? Porque a única forma, segundo a Bíblia, de nós irmos e voltarmos a estar perto de Deus, visto que o pecado faz separação, é através desse sacrifício substitutivo de Cristo, certo? E aí, isso é interessante, porque Cristo, ele veio ali aproximadamente 2000 anos atrás, cumprir esse ato, e muitas pessoas têm dúvidas, por exemplo, sobre como funcionava a salvação no Antigo Testamento. Algumas alegam assim, olha, a salvação no Antigo Testamento, ela era pelas obras, então as pessoas, elas tinham que praticar boas obras, tinham que cumprir a lei de Deus, e assim Deus salvaria elas. Mas aí há um problema muito grande com isso, porque o indivíduo que afirma isso é como se ele estivesse dizendo que nós somos capazes de obedecer à lei com essa natureza pecaminosa que nós temos. Aí dizem assim, não, mas a partir do Novo Testamento, a salvação ela é pela graça. Ela não mais é pelas obras. Mas e se eu dissesse para vocês que
a única forma de nós irmos para o céu é através do sacrifício de Cristo, e que no Antigo Testamento a salvação também era pela graça, mesmo sem Cristo ter vindo. Aí tem versos na Bíblia que vai nos ajudar a isso. E eu trouxe só um, que eu acho que deixa essa questão muito clara, que está lá em Salmos, no capítulo 6. Salmos, no capítulo 6, lá no Antigo Testamento. Encontraram? Aqui o salmista, lembrando que isso aqui é Antigo Testamento, ele vai falar quais eram as expectativas dele a respeito da salvação. Aí veja o versículo 4, por exemplo, diz assim, talvez esteja um pouquinho diferente, se tiver diferença você pode até mostrar como é que está na sua versão, diz, olha, volta-te, Senhor, e livra a minha alma, salva-me por tua graça. É assim que diz na minha versão. Na versão de vocês está parecido ou não? No meu Na, meu ser inteiro treme. Então, Senhor, até quando? Salmos 6, verso 4. Não é isso? Isso mesmo. A tua está como, Eliasmar? a minha tá, volta, Javé, liberta a minha alma, liberta-me por tua fidelidade. Por tua fidelidade. Né? Então, nós temos aí algumas palavras que mudam, mas eu vou ilustrar como funcionava no Antigo Testamento, vai ficar mais claro para vocês. Tá? A minha fala que salva-me por tua graça, eu vou deixar outros textos de material complementar também. Tá? No Antigo Testamento, quando a gente fala Antigo Testamento, estamos falando antes de Jesus. Então, se Jesus não veio, como é que as pessoas poderiam ser salvas? O que acontecia? Havia um santuário, que nós vamos conversar mais lá na sexta semana, e esse santuário, ele tinha alguns elementos que prefiguravam a vinda de Cristo. Por exemplo, o indivíduo que pecava no Antigo Testamento, ele tinha que pegar um cordeiro sem defeito, um cordeiro perfeito, certo? Colocar sua testa na cabeça do cordeiro e confessar o pecado que ele cometeu até que esse pecado chegasse nesse cordeiro. Então, era como se fosse uma simbologia de que o meu pecado, eu mereço a morte, passava para o cordeiro que não merecia a morte, e logo em seguida eu ia lá e matava o cordeirinho inocente e queimava ele lá no altar do santuário. O que isso prefigurava? Isso prefigurava que eu não conseguia me salvar por mim mesmo. E alguém tinha que morrer no meu lugar para que eu pudesse me reconciliar com Deus. Isso fica claro para vocês? Dá para entender? E é Dá sim. nesse contexto que quando você vai lá para João, no capítulo 1 agora, lá no Novo Testamento, você tem João Batista e o seu encontro com Jesus. João, no capítulo 1. Elaine, tu tá podendo ler agora? Posso sim. Ah, tu tá junto com Laura, né? Isso. É, porque tu fala aqui, aí aparece Laura falando. É para não dar interferência, aí eu deixei só no meu. Entendi. Ok. Então, vamos lá. É João, capítulo 1, você vai ler o verso 29. No dia seguinte, vendo Jesus vir a ele, disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha que interessante isso aqui, quando você conecta com isso que eu acabei de falar. A mentalidade dos israelitas, a mentalidade de João ainda era de sacrifício de cordeiros, porque Jesus não tinha vindo. E eles estavam acostumados a, quando eles pecavam, matar os animais e levar lá para o santuário para serem sacrificados, simbolizando Cristo que viria. Então, quando João Batista tem esse encontro com Jesus
nesse texto que nós lemos, ele olha para Jesus, ele mira em Jesus e diz: esse é o cordeiro em que nós estamos aguardando. Ele sim pode tirar o pecado do mundo. Então, quando Jesus ele morre, ele não morre apenas pelos nossos pecados. Ele morre também pelos pecados lá de Adão e Eva, pelos pecados dos israelitas, quando saíram do deserto. Então, nós temos aqui a única forma de conseguirmos habitar no céu. A única forma de nos reconciliarmos com Deus é através desse sacrifício substitutivo de Cristo. Né? Por isso que nós temos que entender essa salvação pela graça. Tá? Inclusive, tem versos aqui que vai nos ajudar a entendermos agora como que esse sacrifício pode substituir a morte que deveríamos morrer. Porque agora você vê, até agora nós conversamos sobre a parte que Deus realizou, certo? Deus morreu em meu lugar, lá na cruz, sofreu, foi chicoteado, foi maltratado. Isaías, ele usa as palavras, né, moído pelas nossas iniquidades, e Deus fez a parte dele, ele morreu lá na cruz, mesmo sem merecer. Mas agora a pergunta que fica é, visto que Jesus já fez a parte dele para nos reconciliar com Deus, o que nós devemos fazer para podermos aceitar esse sacrifício? Porque, veja, por mais que Jesus ele tenha morrido por todos, isso não significa que todos irão para o céu. Tem algum requisito aí, certo? Imagine vocês que Jesus ele morre por vocês e diz assim, agora vocês vão para o céu. E chega no céu, vocês com a natureza que vocês tinham aqui na Terra, e vocês começam a ver algumas coisas e vocês não gostam. Veja bem, o indivíduo que ele gosta de beber, e aí a gente entra em algumas questões um pouco polêmicas aqui, mas eu espero que vocês me entendam. O indivíduo que ele gosta de beber, o indivíduo que ele gosta de fumar, por exemplo, ele está destruindo seu próprio corpo. Nós temos convicção de que isso é pecado e isso faz separação. Por exemplo, se o indivíduo ele bebe, a mente dele não fica sã para ele ter uma conexão real com Deus. Isso aqui é um exemplo, tá? Então, imagine se esse indivíduo agora, por conta que Jesus morreu na cruz, quando ele morre, ele vai automaticamente para o céu. E chega lá no céu, ele ainda tem as vontades aqui da terra. E ele vai procurar um bar no céu. Vocês acham que ele vai encontrar ou não? E aí, Eliasmar? Não? É óbvio De que jeito não. nenhum. E às vezes nós temos isso de que toda pessoa que morre, nós dizemos assim, olha, essa pessoa está no céu, essa pessoa foi para o céu. Mas e se não era o céu que ela queria? Já imaginou como seria infeliz essa pessoa? E se tem uma coisa que nós vamos ver no decorrer desses estudos, é que no céu não haverá ninguém infeliz. Todo mundo estará plenamente satisfeito. O céu estará em harmonia novamente. E se não vai haver ninguém feliz, as pessoas que estarão lá e desejarão as coisas do céu, e não as coisas aqui da terra, não as coisas da nossa natureza pecaminosa. É nesse contexto que eu quero explicar para vocês que, por mais que Jesus tenha morrido por todos, nem todos irão para o céu. Aí você pergunta, por quê? Simples, porque nem todos aceitam ir para o céu. Nem todos aceitam essa reconciliação. E aí nós vamos ver um texto agora que vai clarear isso que eu estou falando. Vá lá em João, capítulo 3. Você está em capítulo 1, passe 2 páginas, você chega no capítulo 3. João, no capítulo 3, agora o verso 16. Diz assim, um texto muito clássico, né, que diz, olha, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, que é Jesus, aí agora diz, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, está dizendo aqui que todo mundo vai para o céu? Não. O texto está dizendo que os que creem nele não morram. Essa palavra pereça é morram. Morram para sempre. Não morram, mas tenham a vida eterna. Então, quem conseguirá chegar ao céu pelos méritos de Cristo? Aqueles que creem.
E Paulo entendeu isso. Lá em Efésios, no capítulo 2, passa alguns livros aí, Efésios no Novo Testamento, capítulo 2, ele vai dizer exatamente a mesma coisa que João disse lá atrás, nesse texto que nós acabamos de ler. Efésios capítulo 2, nós vamos ler o verso 8, por enquanto. Chayane, tu lê pra gente, por favor? Acho que ela não está aí, não. Então, Eliosmar, tu pode ler? Efésios 2:8. Não. Sem pressa. Chayane, tu tá ouvindo não, né? Achei agora. Tá, pode ler. Lê então, Chayane. Dois, Eliosmar lê o próximo. 2:8. 2:8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, aí, Paulo entendeu o que significa o evangelho e ele disse assim, olha, eu vou falar a mesma coisa que João falou lá atrás. A única forma de vocês serem salvos é pela graça. É isso que está dizendo aí na sua Bíblia. Pela graça. Mediante o quê? A fé. E aí nós conectamos com João 3,16 e o mesmo requisito para nós aceitarmos o sacrifício de Cristo é o mesmo nos dois textos. Lá está dizendo assim, para aquele que crê, não pereça. Aqui diz, mediante a fé. Então, ter fé em Jesus é o requisito para nós aceitarmos o seu sacrifício. Isso está claro, né? E aí, quando Deus ele olha para nós, ele não olha mais como pecadores, ele vê aquela justiça de Cristo cumprida aqui na terra, substituindo os nossos maus atos, os nossos pecados. Então, à vista de Deus, nós nos tornamos perfeitos de novo. Isso nós chamamos de justiça imputada. É aí que Paulo fala, olha, vocês, pela graça, sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. No verso seguinte ele diz, não é de obras para que ninguém se glorie. No verso 9, né, no caso. Ou seja, eu, Gabriel, olhando para mim, eu não vejo como me salvar. Não tem como eu me salvar, porque as minhas obras são más. Eu já pequei, então eu estou condenado à morte. Mas aí vem Jesus e me substitui, morrendo a morte que ele não deveria morrer, mas que eu devo morrer. Isso nós chamamos de justiça imputada. É uma justiça que eu não merecia, mas foi imputada em mim. E Deus olha para nós como perfeitos pelo sacrifício de Cristo. Certo? Agora fica uma questão. E a gente já, daqui a pouco já finaliza. Mas fica uma questão. Para eu ter fé, ou melhor, o que é ter fé? Porque nós poderíamos dizer que fé é acreditar em Deus. Normalmente essa é a resposta que nós recebemos. O que é fé? É crer em Deus, é acreditar em Deus. Parece uma redundância. Mas, vocês acham, quero saber de vocês agora. Gosto de perguntar porque faz vocês pensarem. Vocês acham que, segundo a Bíblia, ter fé é falar que acredita em Deus ou é mais alguma coisa além disso? Seguir os ensinamentos dele, né? Então, Laura, quer dizer que eu não posso apenas falar que eu tenho fé. Eu tenho que viver uma vida que corresponda a essa fé. É mais ou menos isso. Isso, colocar em prática. Porque só falar é muito Uhum. vago. Mas, quando nós olhamos para o nosso cenário atual, se você for observar, você vai ter várias pessoas, né, alegando ter fé e praticando coisas erradas. E estão bem com isso.
Por exemplo, tem um coach aí espiritual, né, que alega ser mentor espiritual de pessoas, usa a Bíblia e tudo mais, chamado Pablo Marçal. Eu não estou eu não estou levando para o lado pessoal, porque nós somos pecadores, todos nós segundo a Bíblia. Mas eu vou usar o exemplo dele para explicar isso aqui, tá? Ele é um mentor espiritual e alega ter fé em Cristo. Mas quando você olha para as mentorias, quando você vai olhar para o jeito que ele se porta, ele fala muitos palavrões. E ele não fala um palavrão assim, por exemplo, isolado, como se tivesse escapado. Não que isso seja certo também, mas o que eu quero dizer é o seguinte: ele fala de forma natural. Natural. Então, quando você vai olhar para a alegação que ele tem fé e para o estilo de vida que ele leva, não coincide. E você vê algo estranho aí. E você vai encontrar várias pessoas agora no mundo religioso, porque cristianismo hoje, eu poderia dizer que se tornou muito popular e as pessoas estão aderindo de uma forma como nunca antes. Mas, por mais que elas aleguem crer em Deus, muitas delas não querem ter um compromisso com Deus. E é onde você vai ter, por exemplo, as religiões baseadas no que eu acho, as alterações da Bíblia. Você vai ter muito aquilo que diz assim, mas a Bíblia não queria dizer isso. Ou se não, mas esse texto que foi escrito para aquela época, hoje não vale mais. Tem muito essa relativização. Por quê? Porque as pessoas elas estão alegando ter fé, mas quando chega na hora de praticar o que a fé exige, elas não querem. Elas só querem afirmar. Porque seria muito, é muito gostoso você dizer que acredita em Deus, viver a vida que você sempre quis, do jeito que você quer, e ainda acreditar que você estará no céu. Tem coisa melhor do que isso? Não. Mas isso é salvação pelas obras. Eu estou tentando me salvar da forma que eu acho que devo me salvar, praticando as coisas que eu acho que devo praticar. Mas Cristo não. Cristo ele diz, olha, vocês têm que ter fé em mim. E ter fé em mim, segundo o que Laura disse muito bem, é também abdicar de algumas coisas que vocês estão fazendo que é pecado. E se eu vim salvar vocês do pecado, não tem como eu deixar vocês ficarem pecando. Seria uma incoerência. Se Jesus veio nos salvar do pecado, que o nosso problema é o pecado, nós vimos no estudo passado. Nós morremos por conta do pecado. Então, como é que Jesus vem nos salvar do pecado para nós continuarmos vivendo uma vida de pecado? Não faz sentido. Faz sentido. É aí que entra o outro texto lá em Romanos. Se você está em Efésios, você vai voltar. Aí você vai ver Gálatas, e depois de Gálatas você vai ver Coríntios. Aí depois de Coríntios você vai ter Romanos, no capítulo 2. Mais uma vez, Paulo ele diz o que essa fé nos causa em nossos corações. Vocês conseguiram encontrar? Leia aí, por favor, Eliosmar. Romanos 2, verso 4. Ou você despreza julgamento de Deus, ou você despreza a riqueza da bondade, paciência e generosidade de Deus, esquecendo-se de que a bondade dele conduz você à mudança da mentalidade. Olha que interessante. A versão dele diz mudança de mentalidade. Na minha versão vai falar arrependimento. Eu não sei como está na sua versão, mas é a mesma coisa. Ou seja, eu não sei se vocês compreenderam e extraíram o que o texto quer dizer, mas nós estamos falando do que é fé. E o que a fé causa em nós. Aqui Paulo ele diz, olha, vocês estão desprezando, claro, tem um contexto aqui por trás, mas o que nós queremos extrair é que a bondade, a paciência, a tolerância, a longanimidade de Deus produz em nós uma mudança de mentalidade, produz em nós arrependimento. Então, o que esse texto quer dizer? Quer dizer assim, quando você tem um encontro com Jesus e você entende que você vai perecer, que você vai morrer, e Jesus está te dando uma oportunidade, esse ato de bondade de Jesus, de ter saído do céu, vindo até a terra, morrer no seu lugar, gera em você uma mudança de mentalidade, um arrependimento. Então, você agora não mais
quer viver de acordo com o que você gosta, não quer mais viver de acordo com o que você acha que é certo. Agora, porque Jesus te salvou, você quer viver de acordo com o que ele pede. E nós temos aí histórias na Bíblia que relatam isso, né? Jesus, por exemplo, teve uma situação, inclusive eu acho que eu vou colocar esse texto para vocês lerem lá no material complementar. Teve uma situação em que Jesus estava ensinando e daqui a pouco vem os mestres da lei, o pessoal da época da igreja, e traz uma mulher adúltera para perto dele. Acho que vocês conhecem essa história. E eles jogam essa mulher perto de Jesus e dizem assim, olha, segundo a lei, nós devemos apedrejá-la porque ela foi pega em adultério. O que você diz? Aí Jesus começa agora a escrever na terra, né? E os indivíduos que estavam acusando aquela mulher, agora eles começam a se afastar. Por quê? Porque Jesus ele estava apresentando ali os pecados que eles cometiam. E Jesus pergunta, aquele que não tem pecado, pegue a pedra e atire. E eles começaram a se afastar. Um por um. Um por um. Todo mundo saindo. Por quê? Porque todos tinham pecado. Aí, essa mulher, ela olha para Jesus, só tem Jesus e ela agora. E Jesus pergunta, cadê os teus acusadores? Todo mundo já tinha saído. Aí Jesus diz, olha, você pode ir, porque eu também não te condeno. Aí tem uma frasezinha que ele diz logo em seguida. Ele diz, olha, eu não te condeno, mas agora você vai e não vai pecar mais. Ou seja, quando você tem um encontro com Jesus, você passa a ter uma mudança de mentalidade. Você não quer mais viver uma vida de pecado. Por mais que você ainda tenha a natureza pecaminosa, e talvez ainda uma vez ou outra você vá cair, mas você vai cair não porque você quer, mas por conta da natureza que fica batalhando dentro de você. Então, a salvação em Cristo, esse sacrifício substitutivo, ele não apenas nos salva para continuarmos vivendo na mesma vida, mas ele produz em nós arrependimento. Então, quando eu pratico o pecado, eu me arrependo e fico desesperado. Por quê? Porque Jesus veio me libertar desse pecado. Por que eu ainda estou praticando ele? Mas tem uma notícia boa. Jesus, ele olha para nós como pecadores e nos dá algumas instruções. E uma delas está lá em Provérbios, no capítulo 28. Volte lá na sua Bíblia agora no Antigo Testamento. Em Provérbios 28. Vocês têm alguma dúvida por enquanto? Está tranquilo? Nós vamos ler o versículo 13, Provérbios 28 e o versículo 13. Laura, faz essa leitura, por favor. Só um minutinho. Provérbios, é 28? 28 e o verso 13. Quem oscila suas pautas não prosperará. Quem as confessa e abandona obterá perdão. Obterá perdão. Olha que texto. Aqui na minha versão, essa palavra oscila, né? Aqui ela traduz, a versão Almeida, ela traduz como encobre. Encobre. Mas os que confessam alcançará perdão, na versão dela que diz alcançará misericórdia. O que esse texto quer nos dizer? Esse texto nos diz, e a gente entra na parte final, que nós não precisamos nos desesperar quando nós pecarmos. Nós não precisamos nos desesperar quando nós pecarmos, porque nós temos um cordeiro que morreu em nosso lugar exatamente por esse pecado que nós estamos cometendo. E aqui diz que se você pecou, se você reconhece que Jesus não se agrada disso que você está fazendo, ele diz, olha, se você confessar, você vai prosperar.
Aqui diz que se você encobrir, você nunca vai prosperar. Mas se você confessar, você vai prosperar e ainda vai alcançar misericórdia de Deus. Por conta que a salvação não é pelas minhas obras, a salvação é pelo dom de Deus, segundo Efésios capítulo 2, verso 8. Mediante a fé. Nós não podemos fazer nada para a nossa salvação. Cristo já fez o que precisávamos fazer. Agora aqui nós temos que fazer mais uma vez uma separação. Eu não posso, e partindo do pressuposto de que Deus é onisciente, eu não posso chegar, pecar porque quero e achar que Deus vai me perdoar todas as vezes porque Ele prometeu isso. Deus vai te perdoar todas as vezes, mas se você não estiver fazendo dele um bobo, né? Porque você vai ter pessoas, por exemplo, que dizem, já que a salvação é pela graça, posso pecar, independente do quanto eu pecar, Deus vai me perdoar. E não funciona assim. Não funciona assim. Porque Deus, ele perdoa e Deus apaga as transgressões daquele que está disposto a parar de pecar. Então, mesmo que você não consiga de imediato, vamos usar um exemplo. Pessoa que é acostumada a mentir. Isso é um pecado que nós não estamos falando de assassinato, não estamos falando de furto, de roubo, que são pecados que nós temos na sociedade como mais graves. Mas mentir. Mentir te tira do céu? Mentir te tira do céu, porque é um ato pecaminoso. Mas aí você chega para Jesus e quando você mente, você diz, Jesus, eu me arrependo da mentira que eu falei. Jesus faz o quê? Se for genuína esse seu arrependimento, ele vai lá e apaga. E quando ele olha para você, é como se você não fosse um mentiroso. E você pode entrar no céu. Diferentemente, quando eu peco, e eu digo assim, Jesus, eu menti hoje. Aí amanhã você vai mentir de novo. E você vai, nem se esforça, e nem pede perdão direito. Ou seja, você está brincando com o pecado. Esse pecado Jesus não consegue te ajudar. Ele não consegue apagar porque você não está tentando. Mas quando você tenta, o texto diz, você vai prosperar. Você vai prosperar. É inevitável, você vai prosperar. E para a gente finalizar o último texto do nosso estudo, agora vocês vão lá para o finalzinho da Bíblia, lá em primeira carta de João, pertinho de Apocalipse. Primeira carta de João, capítulo 1. E aí nós vamos ver o verso 9. Encontraram, né? Primeira carta de João, vai ter assim, 1 João, capítulo 1, verso 9. Na minha Bíblia diz o seguinte. Se, olha uma condição aí, a condição se, né? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deu para entender na Bíblia de vocês? Quando nós confessamos os pecados a Jesus, e nós vamos entender o ministério de Jesus após a sua ressurreição no estudo 6, tá? Mas vamos ficar com essa informação por enquanto. Quando nós confessamos a Jesus os nossos pecados, ele é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu, de substituir a nossa morte pela morte dele. Mas, além disso, aqui diz que, além de nos perdoar, ele também é capaz de nos purificar de toda injustiça. Então, a gente finaliza com esse texto. Jesus, ele não quer apenas nos perdoar os pecados para nós continuarmos vivendo na mesma vida. Jesus quer perdoar-nos para que nós possamos nos purificar cada vez mais e nos parecermos cada vez mais com ele. Vai ter um texto nessa mesma carta de João, só que no capítulo 2, que vai dizer, se você diz que está nele, que você anda com ele, que você crê nele, você tem que andar como ele andou. Por quê? Porque Jesus não quer apenas nos salvar do pecado para vivermos a mesma vida. Ele quer nos purificar. Ele quer nos ajudar a sairmos dessa vida, né?
Jesus não veio para que precisássemos mais viver sob o jugo do pecado, praticando as mesmas coisas que nos destroem todos os dias. Jesus, ele vem, ele morre, ele se torna humano. Ele sofre lá no caminho do Calvário, chicoteado com aquela coroa de espinhos, sofrendo, porque ele quer tratar o problema do pecado. E se o pecado está em nós, ele quer tratar o problema do pecado que está em nós. Ele quer tratar o viciado, ele quer tratar o assassino, ele quer tratar o ladrão, ele quer tratar o doente, o mentiroso, quem tem depressão, quem é ansioso, quem é invejoso. Jesus quer tratar todo mundo, quem é egoísta. E aí ele entra na nossa vida e torna a nossa vida mais leve. Por quê? Porque ele sabe o caminho. Ele sabe o caminho que temos que seguir. Porque quando ele vem aqui a essa terra, ele cumpre tudo aquilo que nós falhamos. Então, se o pecado nos destrói, ele diz, olha, você não precisa mais pecar. Assim como ele disse para a mulher pega em adultério. Você pode ir agora livre, sem a culpa, porque eu não te condeno, então você não peca mais. Eu não te condeno, você não vai pecar mais. Você não vai querer pecar mais. Certo? Então, esse foi o nosso estudo sobre redenção. Redenção nada mais é do que Jesus vindo e morrendo em nosso lugar para que nós tenhamos direito, um direito que nós não tínhamos antes, né? De nos reconciliarmos com Deus, tá? Então, que Deus nos abençoe. Vocês têm alguma dúvida? Vocês têm alguma pergunta? Tá tranquilo? Não, tranquilo. Então, ó, eu vou disponibilizar o material complementar. Eu não sei se eu consigo mandar hoje. Eu vou incluir outros versos que nós não usamos aqui no estudo. E depois vou mandar as perguntas. Vocês respondam lá, né? Leiam, inclusive, aquelas leituras que eu passo, porque vocês vão ver como isso que nós estudamos aqui na teoria funcionou na prática na vida de algumas pessoas, em alguns textos bíblicos, tá? E semana que vem, se Deus quiser, a gente se encontra de novo. Tá bom? Vamos finalizar com uma oração? Senhor nosso Deus, estamos gratos porque o Senhor nos revela muitas coisas através de sua palavra. Pedimos, Pai, que o Espírito Santo possa trabalhar em nossos corações para que diariamente possamos aceitar o teu sacrifício substitutivo. Aprendemos hoje, Senhor, que nada do que façamos é capaz de nos levar para o céu, de nos salvar, mas unicamente pelo sacrifício de Cristo, o nosso passaporte está garantido. Mas para isso nós precisamos aceitá-lo em nossas vidas. E nós aceitamos através da fé, e essa fé produz em nós, Senhor, arrependimento. Nós vamos passar a querer andar de acordo com o que tu queres para nós, uma vida santa, uma vida sem pecado, por mais que muitas vezes nós caiamos e às vezes não temos forças para vencer o pecado imediatamente, aprendemos hoje que o Senhor quer nos livrar, que o Senhor quer tirar de nós toda ansiedade, que o Senhor quer tirar de nós toda depressão, toda falta de esperança. O Senhor quer nos dar esperança, uma nova vida, uma vida alegre, uma vida feliz. E essa vida vem unicamente por Cristo. E é no nome dele que nós oramos nesse momento e pedimos bênção sobre nossas famílias aqui, em nome de Jesus. Amém. Certo, gente? Até semana que vem. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até semana que vem. Até.